Olá, olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula da nossa Masterclass. Como tirar sua viagem do papel agora? Se você está por aqui é porque nós temos algo em comum, que é poder viajar, desbravar o mundo e aproveitar o melhor deste planeta aí que a vida possa nos oferecer. Se você não me conhece, eu sou a Mariana, nômade digital e fundadora do método VACCP. Talvez você esteja no mesmo momento que eu já estive, paralisado com aquela crença limitante de que viajar é algo muito inacessível, muito distante. Talvez porque você escutou muito pessoas falarem que viajar é coisa de gente rica, que precisa ter muito tempo, que precisa ter sorte, entre outros argumentos e empecilho, que só te dificulta de você sair dessa zona de conforto, continuar paralisado e não avançar. Só que isso vai mudar agora. Eu demorei muito tempo para tirar minha viagem do papel, até porque eu tinha muita vontade. Eu sempre tive muita vontade, mas eu não sabia exatamente como fazer isso, de tirar a vontade do papel e partir para ação. Foi aí que, para fazer a minha primeira viagem internacional, eu demorei muito. Atualmente, eu voltei de uma volta ao mundo de 2 anos. A princípio, o meu plano era viajar 9 países e eu acabei viajando 27. Como que eu consegui essa proeza? Na prática, na bagunça, na coragem e no improviso. Porque foi exatamente assim que nasceu o método VACCP. Porque eu sentia no meu coração que eu não queria só viajar. Tinha que ter alguma coisa por fora de só de tirar fotos em pontos turísticos. E eu queria entender o que fazia uma viagem valer de fato a pena. Muito mais do que isso, eu queria mostrar como aconteceu comigo e como pode acontecer com você. Dá sim para viajar, sem depender de agência, sem cair em furada e sem vender um rim. Exatamente hoje eu te convido a dar esse voto de confiança e esse primeiro passo comigo. Não seja para comprar agora, quando terminar a nossa aula, uma passagem ainda, mas para você entender como que está o seu momento e fazer um diagnóstico de acordo com o seu orçamento, qual que é o seu estilo e o seu desejo real. Até porque a viagem ela só faz sentido quando ela combina com você. E é exatamente isso que significa o método VACCP. Viagens acessíveis, confortáveis e com propósito. O acessível para te mostrar que existem estratégias que cabem no seu bolso. O confortável para te mostrar que nem sempre tudo é perrengue e para que você evite perrengues desnecessários. E com um propósito, até porque colecionar carimbos não significa nada e nem sustenta ninguém por dentro. Só que antes de tudo isso, nós precisamos fazer um diagnóstico honesto, sincero. E aí eu quero te convidar agora para pegar um papel e caneta ou até escrever no seu notebook ou no seu celular, seja lá de onde você esteja assistindo essa aula agora. E eu quero que você responda para mim ou até para você mentalmente. Ou se preferir, anota em um papel ou escreve aí de onde você esteja vendo, que são algumas perguntinhas primordiais para te dar um norte, ter o seu pontapé inicial. A primeira de todas, quanto tempo você tem para essa viagem? Ou seja, qual é o limite disponível que você tem aí para poder você fazer essa viagem? Qual que é uma estimativa de dias? A segunda de todas, qual que é o seu limite de gastos? Qual é o seu limite realista de grana que você tem disponível para fazer essa viagem? Quando eu falo disponível, qual é o planejamento que você vai fazer para conquistar? Se você agora tem 0 centavos, quanto que você vai, de acordo com sua realidade, para não te afetar, quanto que você está disposto a gastar e quanto que você vai se programar para poder gastar em relação a esta viagem. Segundo, qual é o seu estilo de viagem? Você topa ficar em um hostel? Ou o seu estilo é para ficar em um AP, pegando Airbnb? Ou se você ficaria numa pousada? Ou se você topa fazer todos juntos? A gente precisa definir isso também. Saber qual que é o seu estilo de viagem. E principalmente o mais importante, por que você quer viajar? Viajar é um sonho, sim, mas sonhos sem planos, ele vira frustração. E para você tirar da teoria e virar ação e colocar no papel, seja qual seja o seu projeto de viagem, a gente precisa de uma planilha para dar o pontapé inicial. E nessa masterclass eu vou te mostrar
exatamente como você vai tirar isso do papel para virar uma ação. Mesmo com todas as objeções que as pessoas usam de limitação e pretexto para não conseguirem viajar, que seja lá o que for, pouco dinheiro, pouco tempo ou pouca clareza. E nessa primeira aula, a gente vai falar sobre 3 pontos fundamentais, que é o estilo de viagem, o orçamento e o preparo psicológico. E a partir daí, em uma ordem cronológica, nós vamos definir o passo a passo para você organizar a sua viagem. Nesse primeiro bloco, a gente vai usar o tópico 1, que é descobrir qual que é o seu estilo de viagem. Até porque viajar nem é só comprar passagem, é viver de fato uma experiência que faça sentido para você e que você saiba exatamente o porquê e o para quê que você está fazendo isso. Existem diferentes estilos de viagem e cada um exige um planejamento diferente. Aqui eu vou falar sobre os tipos de viagem que são os mais comuns aí, para você ter um norte, você saber qual que se encaixa melhor no seu cenário. Temos um plano concreto. O primeiro de todos é o famoso mochilão. O mochilão, ele é mais conhecido pela liberdade geográfica que ele te permite, mas ao mesmo tempo ele te limita em relação a alguns confortos. Esse tipo de viagem chamado mochilão, ele é ideal para quem quer visitar diversos lugares por ter exatamente esta liberdade, mas ele é voltado para viagens de baixo custo. Ou seja, você quer conhecer 20 países, para você conhecer 20 países, 20 moedas diferentes, 20 passagens que você vai incluir nisso daí, vai ser totalmente diferente de uma pegada de uma viagem luxuosa. Temos o número 2, que é o sabático, que ele já é mais por um longo prazo, ele já tem mais um perfil de viajar por um longo tempo, né? A gente está chamando aí de viagens a longo prazo. Esse tipo de viagem, ele tem um cunho mais de transformação pessoal e ele requer uma certa preparação emocional e financeira. Mas nada impede de você conciliar cada estilo de acordo com o seu cenário. Nós também temos o famoso intercâmbio. Já o intercâmbio, ele é uma viagem voltada para estudo ou trabalho. E é uma das formas mais acessíveis de se viver fora, porque existem alguns vistos em alguns países que te permitem viajar, viver naquele lugar por um longo período, sem ficar ilegal. E dependendo do tipo de intercâmbio no lugar que você vai fazer, você pode, inclusive, trabalhar naquele lugar. Temos o outro conhecido como as férias curtas ou uma programação de família, ou se você quiser fazer uma viagem solo também, que é aquela que você tem um certo conforto, um tempo limitado e uma logística muito bem organizada, que geralmente são os marinheiros de primeira viagem literalmente, aqueles que não têm muita experiência em fazer viagens internacionais. Outro tipo de viagem também, que não é muito conhecido aqui no Brasil, mas é muito explorado lá fora, é o que chamamos do Work Exchange, que também aqui no Brasil é conhecido como o intercâmbio voluntário. Nesse tipo de viagem, você não paga por hospedagem. O nome, ele já diz, troca de trabalho, que nada mais é do que você disponibilizar algumas horas para ajudar, seja uma família, seja uma empresa, seja um negócio local, e em troca, ao invés de você receber um salário, você recebe a moradia e também as refeições. O Work Exchange, ou intercâmbio voluntário, ele é ideal principalmente para quem quer economizar e viver uma experiência local. A riqueza dessa troca é pela imersão cultural e pela experiência de viver naquele lugar, mesmo você não sendo um local, você viver de fato como um local. Então, assim, é muito importante você identificar qual que é o seu estilo, e esse é o primeiro passo do nosso passo a passo para montar a sua viagem viável. Aqui no tópico 2, a gente vai montar um orçamento realista. E esse é um dos maiores erros comuns
que a galera cai na hora de planejar uma viagem, que é pensar aquela crença limitante. Quando eu iniciei, eu falei muito, que é um dos maiores motivos das pessoas não viajarem, porque usa o argumento de eu não tenho muito dinheiro. Só que deixa eu te falar uma coisa, você não precisa de muito dinheiro, você precisa de clareza e estratégia, desde que você faça um orçamento básico, com 4 categorias. Primeiro de tudo, que é um dos maiores gastos, que é a passagem. Desde, sejam ela passagem aérea ou terrestre, dependendo da sua viagem. Em segundo lugar, o tipo de hospedagem, ou o famoso work exchange, que eu falei lá no início, que é o intercâmbio voluntário, que é a troca de hospedagem, você dedica um tempo para ajudar aquele lugar. Número 3, a alimentação. As pessoas caem muito no erro de achar que quando você faz uma viagem internacional, que você faz uma conversão, porque você tem gastos em uma outra moeda, você tem que gastar o mínimo possível e aquele sentimento de escassez, que eu vejo gente comendo fast food, pão, a rodo, porque acha que não pode fazer uma refeição direito. E o número 4, que são os gastos extras. Seguro, que é um dos mais importantes. Quem me acompanha, quem me segue nas minhas redes sociais, já sabe que eu mostro como você não gastar com seguro usando o seu cartão de crédito ao seu favor. Não pagando o seguro, mas tendo um, porque ele é primordial e eu indico demais. Sempre vai, quando você está indo conhecer um novo lugar, quando você está explorando uma nova área, é claro que você quer conhecer de fato. E por isso existem os passeios. Por último e não menos importante, que é o transporte local, que é a condução. Como que você vai se locomover naquele novo lugar, naquele novo país e naquela nova cidade. Aqui eu vou introduzir o assunto para mostrar alguns aplicativos que são primordiais para você saber e manusear todas essas ferramentas. São eles desde a compra de passagem, como o Google Flights, o Skyscanner, a acomodação, que existem acomodações no site, existem sites como o Hostel World ou a Worldpackers, e também o Airbnb, para você sempre simular valores, de acordo com o Airbnb, Booking e outras ferramentas aí de mercado. É importante que você monte um rascunho de um orçamento, de acordo com o estilo que mais te atrai e que faz sentido para você. Na aula 2, eu vou navegar em cada uma dessas ferramentas e vou mostrar como funciona de fato e te ajudar, passo a passo, como você vai usar essas ferramentas ao seu favor e tirar, de fato, a sua viagem do papel. Agora a gente vai falar sobre um tópico que é muito importante, só que muitas pessoas ignoram, é o preparo psicológico. Aqui a gente está montando como se fosse um projeto e a gente está desenvolvendo o escopo, né, degrau por degrau. E viajar é como se fosse, e a gente vai tratar essa nossa viagem como se fosse um projeto, até porque viajar não deixa de ser um projeto. A partir daqui é que a gente vai definir isso de uma forma realista e não um capricho ou apenas um sonho. Até porque os sonhos foram feitos para ser realizados. A pergunta aqui não é o quanto custa viajar, e sim quanto custa continuar não vivendo o que eu não quero viver. Então, desde aí você vai criar um compromisso emocional com a sua viagem. Como tudo que a gente se predispõe a fazer na vida quando a gente quer muito algo. A gente estabelece pequenas etapas. E nesse nosso sonho, e estruturando esse nosso sonho da nossa viagem, não seria diferente. Você vai criar um compromisso, não é comigo, é com você mesmo. Seu pontapé inicial é você estabelecer uma data, seja ela simbólica. Não estou falando amanhã, quando eu navegar e mostrar os filtros de cada aplicativo que você vai precisar usar, você comprar uma passagem para a semana que vem. Não é isso. O que eu estou falando é do compromisso, de você ter um norte, de você saber quando que você vai viajar. Ai, Mariana, eu não tenho ideia. Então você define, por exemplo, para as férias do ano que vem. Ai, mas as férias do ano que vem está muito próxima. Então você define passando esse ano no próximo, e aí você já define e já começa a criar alertas de viagem para aquela data. Número 2.
Compartilhe o seu sonho com alguém. Gente, a fala, ela é curativa. E quando você emana para o universo ele devolve em sincronia, na mesma sintonia que a sua. Então você pode me dizer, eu não vou falar. Fala assim, não vou falar pro meu namorado. Não vou falar pro meu irmão porque ele é uma pessoa muito pessimista. Então fala para sua melhor amiga, fala para uma pessoa que você confia, aquela pessoa que torce por você, que vai achar que a sua viagem tão sonhada para a Itália é uma coisa que você está literalmente viajando, mas só que na maionese. Não, não é isso. Você vai firmar um compromisso com alguém. Você vai firmar esse compromisso de falar com alguém porque você confia e você sabe que essa pessoa, de uma certa forma, vai te cobrar. Então, se de repente vocês falam, vamos pra praia, vamos descer pra praia mês que vem no feriado. Vamos descer pra praia no mês que vem no feriado. E aí você convida a amiga, só que a amiga sabe que você não vai poder gastar porque agora você tem uma prioridade que é realizar a tua tão sonhada viagem. Outro exercício que você deve fazer é você se visualizar naquele lugar. Isso muda tudo. Desde a sua disciplina até a sua motivação. Por que é tão importante essa visualização emocional, esse preparo psicológico? Porque você sabe que você tem uma meta e você vai rumo à sua meta. Então imagina só que você vai começar a cortar alguns gastos em prol da realização do seu sonho, da sua tão sonhada viagem, certo? Aí, todo final de semana, você sai com seus amigos para comer aquele hambúrguer que vocês tanto gostam. Quando a gente coloca aí no final do mês, todos esses encontros no final de semana, não é um encontro, são 4. Imagina que você vai naquela hamburgueria que você tanto gosta. Então, esse gasto é R$100. Eu não tô falando em um único sábado. Nos 4 sábados que tem um mês. Então, já não é R$100. Acaba sendo R$400. Então, quando você for comer, você pensa, não tô falando para você mudar radicalmente, cortar todos os gastos, não é assim. Mas, ao invés de você ir todo sábado, você escolhe uma vez no mês e você vai nessa hamburgueria que você tanto gosta. E aí, ao invés de você economizar R$400, você economiza 300. Já é muito para o seu sonho. Então, você pensa, quando você tiver vontade de ir naquela hamburgueria, você se imagina andando em uma motinha na Costa Amalfitana, na Itália, no verão, com aquele vestidinho florido que você já tem para você usar. Viu aí? Não é balela. Na aula que vem, eu vou mostrar para você como transformar esse cenário em um plano estratégico, sem muito blá 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 e sem enrolação. Lembrando aqui que é muito importante que vocês acompanhem cada aula, porque o que vai liberar as próximas aulas é aquele formuláriozinho que eu pedi para vocês preencherem. E além do acesso das aulas, vocês também vão receber alguns presentes meus. Então fique de olho na caixa de e-mail de vocês. Um beijo e até amanhã.